Está aqui conosco, Arilton, seja muito bem-vindo, um prazer falar contigo. Bom dia para você. Bom dia, prazer estar aqui e discutir um tópico aí que é a reforma tributária, que é muito quente, tem um potencial muito grande de afetar a economia brasileira, né? Pois é, Arilton, Essa fala aí da... Estava até falando, né, sobre a ministra Simone Tebet, falando sobre exceções. É um ponto bastante sensível que tem se mostrado na fala de muitos atores, né, que estão conversando a respeito da reforma tributária sobre essas exceções. Quanto mais exceção, maior vai ser a alíquota e menor vai ser a eficácia da reforma tributária. Como que você vê essa situação, né, esse equilíbrio, né, entre a necessidade de termos uma reforma tributária aprovada, que já que vem em discussão de tantos e tantos anos, e a necessidade também desses arranjos políticos para termos efetivamente a votação e aprovação da reforma? Vamos lá. Vamos começar com o lado positivo da reforma, né? Que é a simplificação. Pega 5 impostos e reduz. Isso aí é dado. Outras questões que estão sendo colocadas, assim, a reforma ainda pode perder parte da simplificação. Por exemplo, quando os estados e os municípios fixarem suas alíquotas, as alíquotas padrão, elas podem gerar diferenças dentro do próprio estado. Por exemplo, se um município tiver diferenças de alíquotas do ISS, nós teremos dentro do próprio estado o produto final sendo taxado de forma distinta. Então, por exemplo, vamos pegar Minas. Minas tem 453 municípios. Se você imaginar uma situação caótica e pervertida, né, onde cada município tem uma alíquota, isso aí geraria, então, 453 alíquotas dentro do próprio estado. Então, tem potencial para gerar errado. Mas o objetivo do imposto é a simplificação. Isso aí é um grande avanço para o Brasil. O lado negativo desse imposto é o quê? É que ele vai fazer ganhadores e perdedores. Por exemplo, no setor de manufaturados ou indústria, falado, ele deve ter uma queda na tributação. Por outro lado, o setor de serviços deve ter um aumento da tributação. Qual o problema com essa mudança? O setor de serviços, ele já é um setor no Brasil com mais pequenas empresas, pequenas empresas, ele é um setor que tem menor produtividade, e você aumentar, dependendo do aumento dessa tributação, você vai fazer duas coisas. Ou você vai fechar empresas, ou você vai jogá-las na informalidade. Nesse caso, é possível, veja bem, nós estamos discutindo aqui, dependendo do tamanho dessas alíquotas, é possível gerar aí informalidade ou queda das empresas. Ou seja, como é o setor de serviço, é o setor que mais gera empregos, tem possibilidade de você afetar e reduzir o emprego no Brasil. Essa é uma preocupação clara, eu acho que todo mundo está discutindo aí, eu acho que uma pergunta que deveria ter sido feita antes de ser votada era o seguinte: qual é a alíquota final que vai ser implementada para esse serviço? Então, você tem o IVA, quebrado em 2 pedaços, você tem aí, de um lado, que a gente chamou a contribuição sobre bens e serviços, que vai englobar toda a parte federal, que é o IPI, PIS, COFINS, e pelo outro você tem aí o IBS, que vai englobar aí o ICMS e o ISS. Quando você colocar essas alíquotas juntas, você tem problema. Aí você estava discutindo aí começa agora o choro. Aí, setor, eu acho que isso é bom, mas desde que minha alíquota seja menor. E aí começa a pedir as exceções. Tem vários setores que estão obtendo essas exceções. Setor de educação, saúde, transporte, o agronegócio. Então, você começa a fazer o seguinte: quando a base, e é o que você estava falando, a base é grande, você vai encolhendo a base, só tem um jeito de você manter a tributação, a receita, é aumentando a alíquota. E aí esse problema que eu te falei anteriormente vai só se agravando para o setor serviço. Então, no momento, pra você ter uma ideia, no momento aí, o IBS teria uma redução de 60% para educação, saúde, transporte, agronegócio, e o CBS para o setor educacional, para as universidades, que aí as instituições de ensino que continuarem e aderiram ao ProUni, eles zerariam a parte federal.
Então, assim, de novo, é uma coisa importante aí, que é essa simplificação, mas tem ainda muita possibilidade aí de ter impacto negativo na economia. Finalmente, tem alguma coisa que eu acho que é muito ruim, né, que é essa ideia de fixar, de impedir que estados e municípios tenham liberdade de taxar. Eu acho que competição entre os estados é bom, né? E isso que está acontecendo agora, se você é obrigado a reduzir todas as alíquotas ao mesmo tempo, você tira aí um poder sobre o Estado. Aí a resposta que o pessoal que está fazendo a reforma tributária dá é o seguinte: nós temos que pôr fim à guerra fiscal. Competição entre setores, a gente dá nome de competição. Quando o Estado tem que competir, ele fala que é guerra, porque ele não gosta de competição. Isso aí é muito ruim. Veja só, nós impedimos os governos estaduais de fazer qualquer política. Os grandes estados, aí vamos falar São Paulo, Minas, tá certo? Estados que têm aí 50, 60 deputados, eles conseguem essa briga no Congresso, do mesmo jeito que esses setores estão conseguindo. Como? Eles pedem aí mais gastos, bloqueiam, faz pressão, e dado o tamanho de suas bancadas, eles vão conseguir isso. Então, veja só, quando a gente pensa em disputa entre estados, essa ideia de bloquear uma das principais armas ou instrumentos, né? Não vamos falar arma, não, eu estou aderindo aí à fala dos defensores. O principal instrumento são os impostos, certo? Então, você bloqueia isso nos pequenos estados, os grandes estados vão para o Congresso e com suas bancadas conseguem pressionar. Então, eu acho que é muito complicado essa discussão, essa centralização. E aí, assim, nós queríamos simplificar e nós queríamos reduzir as alíquotas. Veja só, esse sistema, veja só, ele só vai terminar a transição em 2078. Certo? Talvez meu bisneto esteja aqui falando com você, e eu não estarei aqui mais. Então, é um processo muito longo, tá? Que é outra crítica. Se você quer fazer, não estou mandando fazer em um dia, não, mas 50 anos de transição é algo desnecessário. E engessa o sistema todo. Então, eu acho que esses são problemas que nós temos. Outra coisa que deveria estar mais claro ali, nas partes, tem a parte aí de transitória, né, da emenda, que é a seguinte: dá liberdade, em caso de alguma coisa dar errado, de você poder dar um passo atrás. Isso não está previsto ali. Então, por exemplo, de novo, não estou dizendo que tudo vai depender da forma final que essa reforma vai ter ao sair do Senado. Então, se essa reforma sair com uma alíquota muito grande, gerar um desemprego muito forte, é claro que o setor político vai reagir, porque a pressão vai ser muito grande. E aí a gente fala o seguinte: o que a gente faz? Como é que a gente dá um passo atrás? Isso não está previsto ali. Então, eu acho que são coisas desse tipo que eu acho que geram riscos, né? E são problemas. Eu, por exemplo, sempre fui contra essa reforma, porque eu não quero... Nós temos no Brasil alguma coisa que a gente chama de jabuticaba. IPI, PIS, COFINS, isso não existe. Certo? Você não vai achar em outros planetas. Talvez você ache algum outro planeta aqui, no planeta Terra, você não vai conseguir isso, nem na Venezuela. Então, o que você quer é reduzir, eliminar esses impostos. O que eles fizeram foi transformar esses impostos num outro imposto sobre valor adicionado. Certo? Simplifica, mas mantém a carga tributária. Esse aí, agora, eu acho que é o principal problema dessa reforma. Em nenhum momento se diz como é que se reduz a carga tributária. O Brasil é um país pobre e significa que a produtividade é baixa. Então, veja só, vamos pegar só um exemplo que eu sempre gosto aqui. No Brasil, vamos pegar um exemplo. Vamos imaginar que eu produzo um carro por dia. Em 10 dias, eu produzo 10 carros, tá certo? Nos Estados Unidos, a produtividade é em torno de 6, 7, 8 vezes mais. Vamos pegar 6, o pior dos casos. Se o Brasil produziu 10 carros em 10 dias, os Estados Unidos vão produzir 60 carros. Aí vem o imposto. O imposto americano é 25%, a carga tributária. Então, de 60, você tira 15 carros. Certo? No Brasil, a carga tributária é 35, 33, 34. Vamos pegar um caso de 30. De 10, nós tiramos 30%, o Brasil foi com 7 carros. Então, você vê a incapacidade que é de você remunerar capital e trabalho de tal forma de ser competitivo. Essa preocupação a reforma tributária não tem. Certo? Nós somos o país de renda média, o país emergente, com a maior carga tributária que tem.
E isso a reforma tributária não atacou. É um problema. Então, assim, eu acho que, só para sintetizando aqui, eu acho que o problema é penalizar o setor que gera muito emprego, dependendo aí de quantas exceções nós vamos ter, e essa questão de congelar a carga tributária durante muitos anos, muitas décadas. Finalmente, tirar dos estados menores a única capacidade que eles têm de disputar aí e atração de investimentos para suas regiões, para suas cidades. Maravilha. Ô, Arilton, eu só vou pedir licença para você um minutinho, que a gente precisa ir para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e eu continuo batendo um papo, porque eu fiz algumas anotações aqui sobre muitas coisas que você falou e eu preciso tirar essas dúvidas contigo. Mas como eu vou para um rápido intervalo, a gente continua essa conversa daqui a pouquinho. Você que está acompanhando a gente aqui na